Salve, salve galera! Tudo bem? E aí, preparados para mais uma aula discutindo sobre a estrutura da população brasileira, discutindo sobre a estrutura da urbanização do Brasil? Muito importante para entender o contexto de geopolítica de nosso território. Afinal, é muito difícil você compreender geopolítica sem compreender as dinâmicas demográficas, sem compreender as dinâmicas populacionais, as suas concentrações e desconcentrações. Beleza? Vamos lá para o conteúdo? Bom, na aula de hoje, nós vamos discutir especificamente sobre a rede urbana brasileira. E há um ponto muito importante a se destacar antes de aprofundarmos no conteúdo. A rede urbana brasileira, ela é uma rede que se consolidou nos últimos anos, isso mesmo. Pois se a gente pegar a estrutura econômica do Brasil, durante muito tempo, o Brasil ele fora um país basicamente agrário. Esse contexto de país urbano e industrial é muito recente na história, mais precisamente a partir da década de 30. Portanto, se considerarmos a chegada dos portugueses do Brasil em 1500 até 1930, foram aí 430 anos basicamente consolidados por uma economia agrária exportadora. E isso é importante se destacar porque quando você começa a compreender a urbanização do Brasil como sendo uma ferramenta, um elemento extremamente recente, muitas conclusões você consegue tirar. Por exemplo, por ser extremamente recente, a urbanização do Brasil basicamente aconteceu às pressas. E por ocorrer às pressas, não teve tempo de se organizar numa infraestrutura, não se teve tempo de se organizar numa inserção para o mundo global urbanizado, e tanto que hoje, o que nós assistimos em grandes e médias cidades brasileiras? Inúmeros problemas sociais decorrentes desta falta de planejamento. Muito importante também pensar que a urbanização brasileira, ela anda juntinho com o processo de industrialização. Portanto, é um assunto muito importante para você ter esta atenção. A urbanização do Brasil anda em conjunto com a industrialização. Ah, importante, só toma cuidado na hora de compreender esta aula que a urbanização não é sinônimo de industrialização. No caso do Brasil, a industrialização puxou o bonde junto com a urbanização. Beleza? Vamos seguir o nosso barco? Olha só, para nós começarmos a discutir a rede urbana brasileira, vamos fazer aqui um ensaio histórico. Aí eu acho isso muito importante para nós entendermos. Pessoal, a urbanização do Brasil está muito relacionada ao seu processo de colonização. Vejamos, isso acaba explicando o porquê boa parte das nossas grandes cidades elas estão concentradas na faixa litorânea. Pois se fizermos uma relação com a ocupação que ocorrera no Brasil a partir da chegada dos portugueses, nós sabemos que esta ocupação se deu no litoral, principalmente ali, começando na região nordeste. A princípio, o Brasil ele se organizou por meio de inúmeras vilas, e vilas como Igaraçu e Olinda, lá em Pernambuco, a Vila do Pereira, Ilhéus, Vila de Santa Cruz, Vila de Porto Seguro, todas na Bahia. A gente teve a Vila de São Vicente, a Vila de Cananéia, inclusive é importante pensar que o Brasil ainda não tinha, dentro desse período colonial que nós estamos mencionando, a lógica de cidades. Exatamente, não se tinha essa lógica de cidades. Mas aí, conforme vinha ocorrendo o desenvolvimento econômico e alcançava um certo nível de desenvolvimento econômico, essas vilas, a partir de então, passariam a ser chamadas de cidades. Então, se a gente pensar aqui na sequência, na urbanização do Brasil, nós vamos ter vilas, um agrupamento ali de pessoas que funcionava com uma dinâmica muito clássica do regime colonial, uma dinâmica de cobrança de impostos por meio da metrópole, a circulação ali de pequenos produtos, mas nada muito parecido com o que nós temos. É claro que conforme essas vilas começaram a se desenvolver economicamente, aí sim elas passaram a ser chamadas de cidade. É importante pensar que aqui a gente tem dois momentos históricos muito importantes para destacar a vocês. Se você pegar
a região Nordeste, com o ciclo do açúcar, você não tinha essa lógica urbana. Pelo contrário, ali era um modelo totalmente agrário. Se você fizer uma análise, por exemplo, já com o ciclo do ouro em Minas Gerais, aí sim as vilas tinham um papel de protagonismo político, tudo circulava ali nas vilas. A Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, esses espaços, São João del Rei, esses espaços que se consolidaram um início de urbanização do Brasil. Para se ter ideia, essa relação de cidade e, posteriormente, juridicamente falando, enquanto município, só vai aparecer ali na República. Isso é muito importante. A partir da República, então, a partir da proclamação da República Brasileira, em 1889, 15 de novembro, as vilas, assim que vem a República, e elas passam a ser chamadas de cidades em cidades. E seu território, o território da cidade, tanto o território urbano quanto o território rural, aí sim passam a ser designados de município. Então é importante, o município, a ideia de demarcação e administração jurídica, perfeito, o município só passa a ser constituído no Brasil na proclamação da República, beleza? Aqui nós temos um processo de consolidação de vilas na história do Brasil, um quadro que mostra o processo de catequese e o Marco da Cruz mostrava esse processo de colonização. Tudo bem? Pensando nisso, vamos analisar um pouquinho a distribuição do Brasil, aí já referenciando aquilo que eu quero mencionar para vocês. Para tanto, vamos analisar este mapa, depois a gente acaba construindo essa leitura. Vamos lá? Olha que interessante, se a gente analisar este mapa aqui, ele acaba apontando os diversos municípios que nós temos no Brasil. No entanto, eu quero que vocês se atentem, por exemplo, à grande concentração de municípios que nós temos no litoral. E tudo isso é resultado do próprio processo de colonização que eu mostrei a vocês. Afinal, os portugueses iniciaram seu processo de ocupação pelo litoral, na região Nordeste. O interior do Brasil, aí a gente pode pegar, por exemplo, o século XVIII, o século XIX, ainda era uma grande incógnita. Importante pensar que este modelo aqui vai acontecer por diferentes momentos. Então, o primeiro momento de ocupação populacional do Brasil acontece, como nós sabemos, principalmente aqui na região Nordeste, tudo bem? Principalmente aqui na região Nordeste. Este modelo posto aqui na região Nordeste é um modelo que nós chamamos de agrário exportador. E por ser um modelo agrário exportador, era muito difícil se pensar numa lógica urbana aqui. A lógica urbana no Brasil, ela vai começar basicamente aqui no período da mineração. Eu vou até dar um destaque. Então, a lógica urbana aqui do Brasil começa basicamente no período da mineração, principalmente com o desenvolvimento de vilas. E aí é interessante pensar que na mineração a gente pode pegar, por exemplo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, ou seja, essa região aqui que explica um processo de interiorização da ocupação territorial brasileira. Então, a interiorização da ocupação territorial brasileira acontece principalmente a partir do período da mineração. É claro que com o declínio da mineração, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso vão ficar um pouco na margem do desenvolvimento dos municípios brasileiros, e aí um outro espaço começa a se protagonizar, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, com a produção do café. Eu não coloquei o Rio de Janeiro aqui, mas eu vou pôr, ó. Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro com a produção do café. Mas, mesmo com esse circular aqui de desenvolvimento dos municípios brasileiros, nós ainda tivemos uma grande concentração econômica no litoral. Aliás, essa distribuição irregular da população explica a distribuição irregular também da economia brasileira. Que se a gente analisar, o início da ocupação brasileira acontece no Nordeste por meio do ciclo do açúcar, correto? Depois, nós vamos ter o ciclo do ouro em Minas Gerais. Depois, a gente vai ter ali as drogas do sertão,
na região norte, nós vamos ter o ciclo da borracha na região norte, mas nós vamos ter o grande advento do café na região sudeste. Tudo bem? Então, toda essa distribuição irregular aqui começa a ser explicada também pela distribuição econômica. Percebam que a estrutura urbana do Brasil está totalmente vinculada à sua produção econômica. Vamos lá? Olha só, com isso, e claro, com o desenvolvimento da urbanização brasileira, nós vamos ter o seu avanço. Aqui é algo muito importante para nós pensarmos no grande avanço da urbanização que nós tivemos, sobretudo nos últimos 50 anos. Muito importante. E aí tem uma explicação muito clara. Se a gente pegar esse marco aqui, quando a gente pega 1953, nós estamos falando de um trânsito de um governo de Getúlio Vargas para Juscelino Kubitschek. Importante que nós não podemos colocar aqui o modelo de desenvolvimento de ambos os governos como sinônimos. Embora ambos vieram com discursos industriais, Getúlio Vargas trazia um discurso bem nacionalista, o desenvolvimento de indústrias no Brasil, enquanto o JK já trazia um discurso da chegada de multinacionais. Tudo bem que ambos estruturam a industrialização, mas eles têm esses caminhos aqui diferentes. Quando eu aponto isso para vocês, a gente começa a analisar o avanço da urbanização exatamente neste período. Olha só, em 1953 nós tínhamos no Brasil 2.273 municípios. Se nós observarmos, houve um crescimento exponencial no número de municípios brasileiros, até nós chegarmos hoje em 5.570. É claro que você deve estar se perguntando, ora, houve uma queda na formação de municípios do ano de 2008 para 2020. Em 2008, éramos em 5.659 municípios e hoje somos em 5.570. Por que isso aconteceu? O que acontece? Gente, muitos municípios, eles foram consolidados a partir da emancipação de antigos distritos. No entanto, gente, o que acontece? Dado este tamanho continental que nós temos no Brasil, ou seja, o Brasil tem um tamanho continental, ele é gigantesco, não tem como, nós sabemos, há um grande problema de viabilidade financeira. Muitos municípios não têm produção industrial, muitos municípios não têm produção agrícola, muitos municípios não têm nem produção turística. Aliás, muitos municípios não têm uma produção que lhe garanta receita. E o grande problema é que a receita não combina, não fecha com a despesa. O fato de muitos municípios serem bastante pequenos e não ter viabilidade financeira faz com que eles, a todo momento, solicitem capital para o governo estadual, mas a sua grande maioria para o governo federal, o que acaba trazendo para o governo federal um grande déficit público. Quando a gente fala em déficit público, seria o quê? O governo também acaba sofrendo com as despesas dos inúmeros municípios que nós temos. Aí você deve estar pensando, como assim? Pensa comigo, grandes mestres, e acho que vai ficar bem fácil para vocês. O governo federal, ele tem que atender a educação, tem que atender a saúde, tem que atender a segurança, enfim, alguns elementos que são garantidos pelos direitos sociais, que estão previstos, inclusive, na Constituição Federal de 88. Só que ao mesmo tempo que ele tem que garantir tudo isso, ele tem que garantir a viabilidade financeira desses pequenos municípios. No entanto, como são vários municípios e muitos municípios não têm essa viabilidade financeira, o governo então tem que tirar um pouco de dinheiro daqui, para garantir a viabilidade financeira desses municípios. Com isso, nós tivemos então um declínio de 5.659 para 5.570 municípios. Temos ainda muitos municípios no Brasil, mas desde o ano de 2001, quando passou a ocorrer a Lei de Responsabilidade Fiscal, muitos municípios que se desmembravam em dois, ou muitos distritos que se emancipavam de seus municípios, exatamente devido a essa Lei de Responsabilidade Fiscal, que é onde você tem que calçar tantas receitas com as despesas, este número começou a diminuir bastante. Uma pergunta é, por que muitas pessoas
por que muitas pessoas desejavam ter o seu município? O que acontece, gente? A estrutura urbana do Brasil, por muitas vezes, marginalizou os antigos distritos. E quando marginaliza a população, principalmente em acesso de benefícios sociais, acesso de saneamento básico, entre outros. Por exemplo, o que acontece? Eu tenho aqui um município A e o A1 é o seu distrito, perfeito? Só que tudo acontece no município A. Todas as centralidades políticas. E por muitas vezes o distrito A1 fica marginalizado, mas ao mesmo tempo que fica marginalizado, ele está preso à centralidade das decisões políticas do município A. Isso aqui, gente, diminuiu bastante esse aprisionamento e, por vezes, a necessidade de se criar mais municípios. Volto a falar desde a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001. Por quê? Por mais que os distritos ainda estejam presos aos seus municípios, eles têm uma certa, vou colocar entre aspas, né, amores, porque não existe uma certa autonomia administrativa em relação ao município. Mas é claro, o que chama muito, muito a atenção é que o Brasil, principalmente a partir de 1953, já com aquela lógica industrial que se iniciou com Getúlio Vargas, passou por JK, começou a explodir. Então, se vocês observarem, há um crescimento exponencial. E aí, a partir dos anos 2000, você tem uma regularidade nos municípios, tudo bem? E usando a Lei de Responsabilidade Fiscal, aqui, ó, que aconteceu em 2001, você teve revisões a partir de 2008, fazendo com que os municípios em 2020 viessem a se diminuir, tá bom? Na verdade, o que aconteceu aqui, amores? Muitos distritos que haviam se emancipado voltaram a ser elementos do município, exatamente para garantir a viabilidade financeira. Tudo bem? Quando a gente fala em Brasil, nós temos que analisar o desenvolvimento da urbanização aqui do território sobre diferentes perspectivas e principalmente sobre diferentes períodos históricos. É claro que a gente pode colocar dentro de um mesmo pacote, assim, a urbanização do Brasil, sim, sendo uma urbanização muito recente, uma urbanização que aconteceu de maneira muito rápida, uma urbanização caótica. Mas é importante pensar que dentro da perspectiva de quem está no litoral, ele acabou assistindo na região litorânea do Brasil todas essas transformações. Diferente daquela galera que está mais no interior, que ainda acompanha um outro processo de dinâmica urbana do Brasil e hoje sim urbana industrial. Vamos lá. Para tanto, gente, nós vamos dividir a urbanização do Brasil em 4 momentos diferentes. Então, até a década de 30, a partir de 30, entre as décadas de 50 e 80 e da década de 80 aos dias atuais. Tudo bem? Vamos lá, gente. Até a década de 30, a urbanização ocorria de maneira independente e esparsa pelo território. Até a década de 30, você tinha desenvolvimentos econômicos em algumas regiões centrais. Então era algo mais ou menos assim. A região Nordeste não se conectava com o centro econômico da região Sudeste, do mesmo modo que a região Sudeste não se conectava com a região Norte. A estrutura de transportes do Brasil era muito falha, a estrutura de ligação do Brasil era muito falha. Se a gente analisar, gente, até a década de 30, basicamente quem fazia essa conexão em diferentes regiões do Brasil eram os tropeiros, pessoas que andavam sobre as mulas e faziam essas relações. Era tão esparçada essas relações econômicas do Brasil que tudo o que acontecia na região Nordeste ficava na região Nordeste, tudo que acontecia na região Centro-Oeste ficava na região Centro-Oeste. Tudo que acontecia na região Sul ficava na região Sul. No entanto, houve, até a década de 30, quase que uma unificação econômica da região Sul com a região Sudeste. Entretanto, você deixou isolada a região Norte e deixou isolada a região Nordeste. Então isso aqui é muito importante se pensar. Até a década de 30, o processo de urbanização do Brasil era extremamente independente e esparçado. Cada região cuidava do seu, mesmo porque nós não tínhamos técnica, não tínhamos infraestrutura. É importante colocar o contexto histórico. Por quê? Porque a economia do Brasil basicamente se pautava por uma economia agrícola. Beleza? Então isso é algo muito importante a se pensar. Tudo bem? No entanto, a partir da década de 30, e aí que a gente vai ter um contexto histórico que explica isso,
Revolução de 30, que acaba colocando esse cabra aqui no poder, ó, Getúlio Vargas. Começa a ocorrer, e eu quero que vocês tomem essa nota, um aumento da infraestrutura de transportes e telecomunicações. Repare, como você começa a desenvolver transporte, como você começa a desenvolver telecomunicações, isso que outrora tinha essa independência de cada região, começa a cair por gota. Exatamente porque as regiões passam a se conectar. E quando a gente começa a falar aqui que as regiões passam a se conectar, as pessoas também passam a se conectar. Isso quer dizer, então, que a migração também começa a aumentar aqui. São Paulo e Rio de Janeiro tornaram-se polos de atração de mão de obra. Amores, importante pensar que essa atração de mão de obra está muito relacionado aos investimentos em infraestrutura que ocorreu aqui nessa região. Vamos lá. Por que essas regiões, por que São Paulo e por que Rio de Janeiro foram os espaços escolhidos para que viesse a ter essa infraestrutura? Porque essas duas regiões aqui tiveram um acúmulo do capital proveniente do café. Isso mesmo. Só para vocês tomarem essa dimensão, a produção do café já acontece num Brasil independente. E diferente da produção do açúcar, bem como diferente da produção do ouro, onde a produção ficava concentrada na mão de Portugal e o capital, portanto, era exportado, não só o produto, o capital era exportado, o café não. O café você já teve um desenvolvimento e principalmente uma concentração de capital. Ó, vamos lá. Uma concentração de capital, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E com isso, possibilitou o governo criar infraestruturas de transporte e telecomunicações. Tudo bem? Bom, vamos seguir o barco? Entre as décadas de 50 e 80, então aqui é importante também pensar que nós vamos ter dois períodos aqui. Vamos ter um período democrático e vamos ter também um período da ditadura. Lembrando que a ditadura vai de 64 a 85, o período democrático, aquele período que transita após o Estado Novo, com Eurico Gaspar Dutra, com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, e depois a ditadura, começando com Humberto de Castelo Branco. Tudo bem? Aqui, a década de 50 e a década de 80, na verdade, gente, eles vão acompanhar todas as referências iniciadas aqui na década de 30. A gente sempre brinca que a década de 50 e a década de 80 é um filho fiel do que se iniciou na década de 30. Porque a partir do momento que você teve um aumento da infraestrutura de transportes e telecomunicações, tanto em São Paulo e principalmente no Rio, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente, você começa a caracterizar o processo de urbanização do Brasil por meio da concentração progressiva e acentuada da população em grandes cidades. Gente, aqui é algo muito importante. População acentuada. Tanto que o deslocamento conhecido, e aí vocês estão carecas de saber, conhecidos como êxodo rural, que é o deslocamento das pessoas do campo para a cidade, começa a acontecer de maneira muito intensa, muito vertiginosa. Tanto que se eu puder traçar um gráfico aqui, ficaria um gráfico mais ou menos assim, ó, com crescimento absurdo, o deslocamento da população do campo para os grandes centros urbanos, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, é acentuado. É claro que a gente vai ter outras centralidades também, outras grandes cidades, mas São Paulo e Rio de Janeiro acaba protagonizando esse processo de urbanização. Mais uma vez, porque eles acabam tendo o capital acumulado do café. Tudo bem? Então, a década de 50 e a década de 80 é quase que uma filha da década de 30. E olha que importante, onde que eu relaciono isso? Aqui, ó. Principalmente no aumento da infraestrutura. De novo, gente, o Brasil, ele começou a se conectar. Se a gente puder aqui simular, até a década de 30, os pontos econômicos do Brasil não estavam ligados. A partir da década de 30, os pontos econômicos passaram a ser ligados com a infraestrutura. Entre as décadas de 50, 60, 70 e 80, os pontos passaram a ser ligados principalmente com
deslocamento populacional. Então fica mais ou menos assim. Vamos entender um pouquinho aqui da década de 80 até os dias atuais. Primeiro lugar é analisar o crescimento das metrópoles regionais e cidades médias. Gente, metrópoles regionais e cidades médias. Então, da década de 80 para cá, o desenvolvimento urbano do Brasil passou a ser consolidado apenas numa lógica urbana. E por que eu fiz questão de destacar aqui, ó, migração urbana? Porque até aqui nós tínhamos o êxodo rural, que é uma migração rural-urbano. Aqui na década de 80, a gente começa a ter uma migração urbana. Então as pessoas saem de cidades e vão para outras cidades. E esse deslocamento, sobretudo das metrópoles, fizeram com que muitas cidades médias no Brasil viessem a surgir. Importante, gente, entender que uma metrópole, ela é um espaço de centralidade econômica onde outras cidades estão conectadas a ela por meio de serviço, por meio de relações econômicas, por meio de relações políticas, por meio de relações até mesmo culturais. Então você tem a metrópole e outras várias cidades estão conectadas politicamente, economicamente, socialmente a ela. Isso, houve um grande aumento dessas metrópoles regionais. Reparem que as redes no Brasil começam a se validar aqui. As redes, os nós, os apontamentos, as relações. Importante que, com esse crescer das cidades médias, isso é resultado também muito claro da dispersão espacial das atividades econômicas. Pois, gente, se a gente pegar aqui, ó, década de 30, a atividade industrial do Brasil basicamente estava concentrada aqui, ó, na região sudeste. Quando você pega dos anos 80 para cá, você já começa a ter vários outros espaços de produção econômica. Por exemplo, um polo em Camaçari, no sul da Bahia. Você começa a ter a Zona Franca de Manaus, as produções das novas fronteiras agrícolas da região centro-oeste, as montadoras na região sul integrando já com o Mercosul. Então você começa a ter uma dispersão espacial. E a partir do momento que você tem isso, você tem a formação de novos centros regionais. Volto a falar para vocês, tudo isso acontecendo aí num período de pouco mais de 70 anos. Reparem, a nossa urbanização, ela é muito recente. E dentro da urbanização, pensando na história mundial, a gente pode dividir em dois momentos. O primeiro surto da urbanização mundial aconteceu ali na Revolução Industrial, que ocorrera no século XVIII. O segundo surto vai acontecer nos países em desenvolvimento, basicamente pós-Segunda Guerra Mundial, tal como aconteceu aqui com nós no Brasil. Se a gente pegar o terceiro surto da urbanização, hoje está acontecendo em países do continente africano. Então, eles vão começar a passar por tudo isso que nós começamos a partir de 30, mas é importante pensar que nós começamos a partir de 30 e o primeiro surto aconteceu ali no século XVIII, ou seja, ninguém se dá bem nessa estrutura, tá bom? E aí, pensando no crescimento dessas novas cidades, no desenvolvimento da urbanização brasileira, a gente chega na hierarquia e principalmente na influência dos centros urbanos no Brasil. E aí esse mapa, ele acaba construindo muitas informações. Vamos lá interpretá-lo? Olha só, antes de mais nada, nós temos que entender o que é rede urbana. Rede urbana, gente, é uma espécie de nó. Isso, de conexão entre diferentes pontos. Então, os nós. E se a gente analisar, nós vamos ter aqui, ó, vários nós no Brasil. É claro que as relações das redes urbanas do Brasil, tal como eu já mostrei no início da nossa aula, está concentrado no litoral. Inclusive, as grandes metrópoles do Brasil, pega São Paulo, pega Rio de Janeiro, pega Salvador, elas estão no litoral e representam esse ponto de articulação com outras cidades, sejam elas cidades médias, sejam elas cidades pequenas. Mas você pode ver que toda a centralidade da urbanização brasileira está nas capitais e, por sua vez, a maior parte das capitais se encontra no litoral, excetuando poucas capitais, como Cuiabá, Campo Grande, Manaus, que estão no interior do Brasil. No entanto, quando você pega essas capitais que eu acabei mencionando que estão no interior do Brasil, elas também acabam sendo pontos de convergência, principalmente nos sistemas de produção e distribuição.
Aí a gente começa a analisar qual é a capacidade de influência que essas grandes metrópoles brasileiras elas possuem. Olha só, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as regiões de influência das cidades brasileiras são delimitadas principalmente pelo fluxo de consumidores que utilizam o comércio e o serviço público. Importante, gente, delimitadas. Então, a capacidade, por exemplo, de influência de São Paulo, ela é delimitada de acordo com o seu poder de consumo. Eu fiz questão aqui de trazer São Paulo, porque São Paulo ela tem uma relação diferente. São Paulo, dentro da hierarquia, dentro do desenvolvimento, ela não é nem uma cidade pequena, nem uma cidade média, e até mesmo, embora seja cidade grande, mas ela é uma. E aí eu gostaria que vocês tomassem essa nota, ela é uma cidade global. As relações de São Paulo são atingidas de maneira global. E aí é bem importante que ela é a cidade, dentro das relações políticas mais importante da América Latina. É isso que eu quero construir a vocês, tá bom? Pensando nisso, a gente dá continuidade aqui, até fazendo uma referência de São Paulo. Olha só, em cima desse discurso de hierarquia e influência dos centros urbanos no Brasil, hoje nós temos dois esquemas. Gente, com a emergência da globalização, que traz consigo, isso é muito difícil, a emergência, vou colocar a globalização, traz a emergência dos fluxos informacionais. Traz a emergência dos fluxos informacionais, nós temos uma quebra do esquema clássico em relação para o esquema atual. Vejamos, no esquema clássico, cada espaço respondia à ordem econômica que estava posta na sua lógica superior. Então, a vila produzia para a cidade local, que consequentemente produzia para a cidade regional, que produzia para a metrópole regional e que produzia para a metrópole nacional, e aí que levava para o mundo. No esquema atual, tudo está muito conectado. Olha só, a cidade local ela está amarrada com a metrópole nacional, que por sua vez está marcada com o centro regional. Aqui no esquema atual da urbanização brasileira, a gente consegue assistir muito isso com o advento das relações, das transações econômicas, transações comerciais feitas pela internet. Então imagina, eu estou em São Paulo, numa cidade global, numa metrópole nacional, e eu consigo ter uma relação com alguém que está numa cidade local, comprando um produto diretamente dele. Então, o esquema atual, ele representa muito a relação de nós urbanos, pelo qual eu mencionei para vocês. Bom, se a gente puder sintetizar essa aula, a gente sintetizaria ela assim, de uma maneira muito tranquila. Então, a urbanização do Brasil, ela é uma urbanização muito recente, bastante concentrada, aqui ó, no litoral, onde ela apresenta duas grandes metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro. Lembrando que tanto São Paulo e Rio de Janeiro se protagonizaram pelo desenvolvimento do café e que as relações urbanas do Brasil estão totalmente vinculadas ao poder de consumo. Seria isso, beleza, galera? Gente, eu sei que a minha letra é feia aqui, mas é questão de treino. Uma hora eu vou ficar craque nessa mesa digitalizadora, beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado. Cara, tu gostou do conteúdo? Sério? Chegou até aqui? Faz o seguinte, se inscreve no canal, compartilha, divulga. Eu vou construir daqui para frente mais aulas voltadas ao edital, beleza? Muito obrigado, galera, e valeu. Espero ter sido claro. Estamos juntos.